Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você. Hoje, quinta-feira, dia de Corpus Christi, um dia muito especial. Vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 51 a 58. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Gente, como é bom ouvir essa palavra. Hoje um feriado praticamente católico, porque em muitas coisas a gente tem afinidade com outras igrejas. Mas no que diz respeito ao corpo de Cristo, é só a Igreja Católica que preserva esse ensinamento, essa preciosidade. Mas como é bom ouvir Jesus falar disso. Não foi um papa, não foi um santo que falou da Eucaristia, foi o próprio Jesus que falou que ele daria a sua carne como alimento. Gente, os judeus também não entenderam. Mas como é que pode, os judeus discutiam entre si, mas como é que ele pode dar a sua carne a comer? E nós lembramos que é nessa passagem que os judeus vão embora, que o povo vai embora, que o povo abandona Jesus. Sim, é exatamente isso que Cristo estava dizendo. Eu quero dar para vocês comerem a minha carne. E olha que interessante, Jesus ainda fala: eu não estou falando agora que eu vou alimentar vocês igual foi com Moisés, porque eles comeram maná, mas eles morreram. Não, eu não vou, não é um maná, não é maná, porque ali ainda era pão material. Não é pão material, é pão espiritual. Agora preste atenção, muitos leem esta palavra como apenas alimento espiritual. Não, é verdadeira, é a minha carne, é a minha carne. Aliás, é por isso que os judeus se escandalizam, porque Jesus não estava falando de algo espiritual. Eu pergunto para você, você acha que os judeus iam se escandalizar somente a algo espiritual, que as pessoas da época iam se escandalizar se fosse somente algo espiritual? Não, Jesus estava falando da sua própria carne. Então, quando você está diante da Eucaristia, e hoje é dia do corpo de Deus, gente, como é bom a gente celebrar o dia do corpo de Deus. Quando você está diante da Eucaristia, você está diante da carne de Deus. Quando você está diante da Eucaristia, você está diante do sangue de Deus. E por isso é muito forte, isso é muito profundo. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo, é para que você tenha a vida que Jesus deu o seu corpo e deu o seu sangue. E aí Jesus ainda é claro: se não comerdes deste pão e não beberdes do meu sangue, não tereis a vida em vós. Sabe, gente, eu vou confessar uma preocupação minha. Eu tenho muita preocupação com o católico que não comunga. Eu acho que você tem que comungar. Eu acho que sim. Aliás, por que nós não podemos, por que um ou outro não pode comungar? É porque ele tem algo na sua vida que ele precisa resolver. Então, precisa
O ideal é que todos comunguem. É claro que a vontade de Deus é que todos comunguem para que você tenha vida. E olha o que o Frei está dizendo. Quem não comunga é porque tem alguma coisa que precisa ser resolvida. E quem é que não pode comungar? Quem está vivendo em pecado mortal. Então, se você está vivendo um pecado mortal e ainda não se arrependeu dele, então você não pode comungar. Pecado todo mundo tem. E a gente comunga em pecado. Mas são pecados leves, são pecados veniais que a igreja chama. Agora, quando eu estou vivendo em pecado mortal, o que é o pecado mortal? É um pecado grave. Eu sei que é pecado, mas mesmo assim eu faço. E eu não tenho um arrependimento para deixar esse pecado. Eu não quero deixar esse pecado. Então pronto, você tem um pecado grave, você sabe que é errado, mesmo assim você quer ficar nele. Então você não pode comungar. Então as pessoas que não comungam são as pessoas que têm algo a resolverem. Então eu quero dizer para você com todo amor do meu coração, resolva a sua vida. Resolva a sua vida para comungar Jesus. Você não pode ficar sem esse alimento. Você não pode ficar sem essa vida. A sua vida está no Santíssimo Sacramento do altar. A sua vida está em Jesus sacramentado. A sua vida está na Eucaristia. Sim, a tua vida está na Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. A nossa vida eterna está na Eucaristia. Quantos comungavam e pararam de comungar? Então hoje é um dia para a gente refletir. Precisamos adorar mais o Santíssimo Sacramento e precisamos comungar melhor o Santíssimo Sacramento. E olha, como eu fico feliz quando eu encontro... Eu já recebi muitos testemunhos de pessoas que não podiam comungar e preferiram a Jesus Cristo. Escolheram a Jesus Cristo. E às vezes eu já vi pessoas que tiveram que tomar decisões difíceis. Muitas dessas decisões tiveram que deixar pessoas, mas escolheram a Jesus e ficaram felizes. Amado irmão e amada irmã, hoje é dia do corpo de Deus. Este corpo precisa, nós precisamos adorar o corpo de Deus e nós precisamos comungar o corpo de Deus. Claro, com o coração preparado. Como Paulo diz, que ninguém comungue sem examinar a si mesmo. Então eu quero dizer a você, adore o corpo de Deus, comungue o corpo de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.